protocolos. Então, aqui a gente está falando aqui de medicina baseada em evidência. Ele nunca vai sugerir algo que não tem um racional clínico por trás, que não tem uma evidência por trás. Essa solução foi publicado um estudo agora no Annals of Oncology, de 2017, foi feito num hospital na Índia, onde o que a gente faz é selecionar casos reais de pacientes. A gente coloca numa sala um tumor board, normalmente multidisciplinar, com oncologistas e outros profissionais que participam do cuidado. Eles entram em um consenso daquilo que é melhor, qual é o melhor tratamento para o paciente. A gente coloca os mesmos casos de forma cega no Watson e compara. Tá? Esse foi o estudo que foi feito. E, nesse caso, comparando com especialistas em câncer de mama desse hospital, o Watson conseguiu chegar em uma concordância de 93% com esses especialistas. Isso mostra um sistema altamente promissor que pode aí auxiliar não somente especialistas, mas principalmente não especialistas em lugares onde não há oncologistas ou há oncologistas generalistas que têm que atender uma população muito carente. Então, essa é uma solução onde, aqui no Brasil, o Instituto do Câncer do Ceará está utilizando no cuidado já há um pouco mais de um ano. E a gente tem orgulho de dizer que, sobre acesso, né? Então, um paciente do SUS que chega hoje para tratar o câncer no Instituto do Câncer do Ceará vai se consultar com um médico que tem o mesmo nível de acesso à informação, o mesmo nível de acesso a protocolos, o mesmo nível de acesso à expertise mundial de forma fácil, do que se qualquer um de nós entrar em um avião agora e ir para o Memorial Sloan Kettering Cancer Center e se consultar com o papa da oncologia do MSK. Tá? Então, é um pouco do que a gente quer fazer, é acesso. Seguindo, falando agora um pouco mais de medicina personalizada, também em oncologia. Essa é uma solução onde, principalmente utilizada para pacientes que já tiveram diversas tentativas de tratamento sem sucesso, ou pacientes que chegam com estágio avançado de câncer. É feita uma biópsia do tumor do paciente, essa biópsia é feita um sequenciamento genético, e esse sequenciamento genético antes era feito de forma, essa análise do sequenciamento genético era feita de forma manual. Isso torna uma análise como essa super cara e demorada. Então, uma análise pode demorar de 15 dias, às vezes a 6 meses ou mais. Tá? Então, o que a gente fez foi ensinar o Watson a ler esse sequenciamento genético, a identificar quais foram os genes que sofreram alguma mutação, que podem ter alguma relevância para esse tipo de câncer que o paciente foi diagnosticado. Ele classifica essa alteração e ele busca em toda a literatura quais são as drogas que estão aprovadas ou em fase de estudo clínico que podem inibir ou estimular aquele gene específico que sofreu a mutação, que provavelmente foi o causador daquele tipo de câncer. Então, mostrando um estudo que foi feito na UNC, na Universidade da Carolina do Norte, foram testados 1.022 pacientes. Desses 1.022 pacientes que foram testados por um grupo de geneticistas e oncologistas, quando comparado aos resultados que o Watson trouxe, o Watson teve uma acurácia de 99%, quando comparado a esse grupo de especialistas, mas ele foi além. Tá? Então, em 30% dos casos, o Watson achou algo a mais, identificou algo além do que os médicos tinham encontrado, e desse 1/3 existiam 42 pacientes onde já tinha uma terapia aprovada, personalizada para aquele paciente, onde tinha uma ação clínica imediata e uma opção possível para aquele paciente. Então, na América Latina, existe o Fleury, é o laboratório que tem trabalhado com essa tecnologia, e a gente pode dizer que também, às vezes a gente pensa que a tecnologia pode encarecer todo esse processo, mas nesse caso eu acredito que ela vai viabilizar. Esse é um teste extremamente caro. Até 1 ou 2 anos atrás, você só podia ter acesso por em torno de 15, 20 mil reais, no mínimo, e essa tecnologia vem fazer esse processo mais acessível. Hoje o Fleury possibilita fazer um teste como esse por 5 mil reais, e a tendência é que isso diminua cada vez mais para que mais pessoas tenham acesso. Seguindo, a gente lançou esse ano um aplicativo, é um assistente inteligente para pacientes diabéticos com a Medtronic, e a ideia desse aplicativo é que a Medtronic tem um glucosímetro que monitora continuamente o nível, a taxa de açúcar no sangue do paciente diabético.
Essa informação ele manda através de Bluetooth para um aplicativo. Esse aplicativo, o paciente diabético também consegue inserir informações de tudo aquilo que ele está comendo, ele consegue extrair dados de atividade física e sono através de Fitbits, Apple Watches e outros medidores. Ele consegue incluir informações do que ele está tomando de medicação, insulina e etc. E a inteligência artificial ela começa a buscar padrões e a entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, a gente aqui, como exemplo, a gente apresentou dados dessa solução. Então, na American Diabetes Association, agora em junho, a gente achou que pacientes que estavam utilizando o aplicativo versus pacientes que não estavam utilizando ficaram 36 minutos a mais dentro do nível aceitável de açúcar no sangue do que pacientes que não estavam. E o Watson conseguia prever com pelo menos 60 minutos de antecedência, sem com que o paciente tivesse qualquer sintoma clínico, que ele ia ter uma hipo ou hiperglicemia. Então, o paciente recebia um alerta no celular que ele devia tomar uma ação, porque a inteligência indicou que o nível de açúcar dele no sangue estava baixando ou aumentando e ele precisava tomar uma ação. E outras formas também. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê que o Watson buscou um padrão que todo sábado ele via que entre meio-dia e 3 da tarde ele ficava com a taxa baixa e provavelmente aquilo era por algum motivo, seja pela alimentação, seja por uma atividade física que ele fazia, e ele queria encontrar o porquê, ele ia ficar observando o porquê para tentar identificar o que era para que o paciente pudesse ter hábitos mais saudáveis e conseguir se controlar e estar sempre nesse range. E por último, o último caso que eu vou mostrar aqui para vocês é o Micromedics. O Micromedics é uma base, muitos de vocês já devem ter utilizado ou utilizarem na faculdade, é uma base de medicamentos, onde você consegue informação de dosagem, efeitos colaterais, interação medicamentosa, etc. Base também onde você consegue informações sobre doenças para consulta no dia a dia. E o que a gente fez é que a gente quer mudar a interação que vocês têm com esse tipo de base de dados, para que isso se torne cada vez mais utilizada por conta da interação, como se você estivesse perguntando de fato para um colega, como se você estivesse perguntando para um especialista que está ali com você, de forma natural, na forma de conversa, para que isso seja rápido e fácil no dia a dia. Então a gente incluiu o que a gente chama de Watson Assistant, onde é possível você conversar com o Watson e fazer perguntas. Então aqui no caso você está no consultório, você está no pronto-socorro e você faz uma pergunta, qual é a dose pediátrica para amoxicilina? Ele vem e te pergunta qual é a indicação que você está buscando, qual é a condição. Eu cliquei no caso que era a infecção de garganta e ele me trouxe já a dose que eu deveria administrar. Seguindo, eu perguntei quais são os efeitos colaterais da amoxicilina, seguindo na conversa. Ele me trouxe efeitos colaterais comuns e sérios. Eu perguntei se existia contraindicações, eu perguntei sobre drug interactions e de forma fácil e rápida ele me trouxe aquela informação sem que eu precisasse fazer uma busca, ficasse procurando, ficasse lendo, ficasse buscando onde que tinha aquela informação com evidência e etc. Então, era um pouco disso que eu queria falar. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenha sido bastante proveitoso. Obrigado. Muito obrigado. Vou chamar o Figueiredo agora, Rafael Figueiredo vai falar sobre a Google. Eu queria aproveitar e agradecer muito a oportunidade desse simpósio ter sido realizado, graças ao apoio pessoal incansável da diretoria da Escola Paulista de Medicina. Claro que é uma comissão, a Helena Nader, o Jair Mário, o Arnaldo Colombo e eu ajudamos, mas foi o apoio total da diretoria. Esse tempo de crise, com todo o pessoal de apoio à diretoria da Escola Paulista, o Renato e a Márcia e toda a diretoria que permitiu isso, junto com a Yara e muitas outras fontes de apoio ao recurso humano. Gente continua sendo o que a Escola Paulista de Medicina tem de melhor. E a gente precisa ter gente. No nosso caso é fantástico, porque a gente tem muita gente boa. Então, Emília, em teu nome, a gente agradece todo mundo. Obrigado. Chamaram
primeiro. Figueiredo estava comentando aí, fantástico, tem os três grandes juntos para falar. Eu falei, pois é. Consegui os três grandões, né, na mesma plateia, né? Muito bom. Vou colocar os slides aí. Legal. Bom dia a todos. Agradecer aqui ao Dr. Boifal pelo convite, privilégio de falar aqui para vocês. Contar um pouquinho da nossa história. Minha formação é em economia, mas eu trabalho há uns 10 anos aí na parte de machine learning, né, aprendizado de máquina. Eu trabalhei para a Google mesmo, full ali entre 2007 e 2008, no Google Maps, no Street View. Depois eu saí para abrir a minha própria empresa de saúde, que eu estou alguns anos nessa jornada. Só que eu continuei muito com a Google como mentor, como consultor, parceiro ali deles. E aí no ano passado eu ganhei um título de Google Developer Expert em Machine Learning, que é um título para os maiores especialistas aí mundiais na área. E aí a gente vem numa parceria desenvolvendo aplicações de inteligência artificial para a saúde. Então, hoje no Brasil, a Portal é a Google aí para healthcare e para marketing de saúde também. A gente é uma pontinha com eles, então estamos muito perto. Também temos parcerias com IBM e Microsoft, então a gente conseguiu com as três aí. Eu vou contar um pouquinho de como a gente trabalhou com cada uma em etapas diferentes do projeto. E aí, assim, eu vou focar 5 minutos em nós e os outros 15 realmente nas aplicações e um pouco de como tem muita coisa legal acontecendo no Brasil aí nessa parte de AI, tá? Então, nós somos uma central de saúde digital, ou seja, a gente oferece acesso à medicina para pessoas no Brasil inteiro, em alguns outros países agora. Para mostrar como funciona, vou apresentar uma das nossas primeiras pacientes, essa é a Maria. Então, bom, ela mora em Balsas, sul do Maranhão, onde num raio de uns 500 km você não encontra especialistas. Até encontra, por exemplo, um clínico geral ou uma enfermeira, mas é muito difícil encontrar um neurologista, por exemplo. A Maria, ela sofria de uma doença neurológica grave que causava convulsões diariamente. Então, desde que ela nasceu, ela tem convulsões todos os dias. E quando uma doença dessa afeta uma criança, a família inteira fica muito afetada, né? Então, era realmente uma dificuldade de qualidade de vida ali. E, bom, forma convencional, a clínica da cidade realizava o exame, enviava até São Luís, 500 km de distância, via correio, ou a paciente de ambulância, o que é a realidade do Brasil. Em média, no país hoje, para você ter um resultado de um exame de um eletroencefalo, por exemplo, em torno de 60 dias, 90 dias até no SUS, ou mesmo com convênio, dificilmente menos de um mês você vai conseguir marcar e fazer o exame e tudo. Então, assim, para uma doença dessa neurológica, é preciso um acompanhamento. É muito difícil você ter uma imagem ali do cérebro da pessoa a cada 3 meses e conseguir diagnosticar. Então, ninguém na cidade conseguia ajudá-la. Então, a clínica nos contratou, ou seja, nosso cliente são clínicas, hospitais e empresas, né? A gente atende via um parceiro desse os pacientes. Então, a clínica nos contratou. Com a nossa tecnologia, a gente integra nos devices, né, nos aparelhos, que as unidades de saúde já têm, no caso, um eletroencefalógrafo, como esse. As ondas cerebrais da Maria são gravadas, enviadas para a nuvem, e um dos nossos especialistas, que está aqui em São Paulo, a 3.000 km de distância, realiza o laudo online. Então, esse é o nosso fluxo operacional. Tá? Nesse caso, a gente tem o privilégio de contar com uma das melhores neuropediatras do país, aqui do Instituto do Sono, em São Paulo. E ela, fazendo uma interação clínica lá com a ponta, conseguiu apontar uma medida terapêutica que curou a Maria. Isso foi muito legal, porque era o 3º mês da empresa, 2014. E, assim, eu, pessoalmente, como eu vinha dessa área de tecnologia, né, eu tinha fundado a empresa e tal, e eu estava muito pensando em IoT, Machine Learning, Cloud. E com esse case, a gente viu que, na verdade, eram pessoas e a gente poderia causar um impacto muito grande com essa tecnologia. E aí também um ponto curioso é que os pais ligaram para agradecer, foi muito legal esse contato, o time inteiro sentiu esse impacto, até a neurologista, que a gente brinca, né, que os neurologistas são todos sérios e tal, a gente viu, não, eles têm coração, e o coração também chorou a neurologista. E é legal porque aqui em São Paulo, ela estava atendendo só a elite, né, aqui no Instituto do Sono. E com essa tecnologia, ela meio que estende os braços aí igual um polvo, consegue atender pessoas do Brasil inteiro. Então é um ganha-ganha aí para ambos os lados. Como que a gente faz isso acontecer? Né? Então, vocês devem ter ouvido falar de outras telemedicinas, né? Existem algumas no Brasil há 20 anos já, porém elas têm muitos processos manuais. Então você faz um exame, cada aparelho tem um arquivo proprietário, certo? Né? Vários tipos de extensão diferentes, nenhum se fala. Você tem que exportar o arquivo, aí tem que entrar no site da empresa de telemedicina, tem que cadastrar o paciente, ou seja, né, digitar nome, gênero, data de nascimento, todas as informações necessárias para o laudo, altura, peso, arrastar e soltar o arquivo do exame, esperar o upload. Imagina fazer 100 desses da Amazônia. Não é escalável. E manda o exame do João, mas é a Maria. Enfim, no primeiro ano da empresa, antes da gente ter essa integração com os devices, a gente chegou a ter uma sala com 15, 20 estagiários só fazendo double check.
Porque é muito erro humano mesmo. Então a gente viu, não dá para escalar dessa forma. Precisamos dar um jeito de falar com os devices. Foi essa época que veio o nosso CTO, diretor de tecnologia, ele construiu toda a infra do Hospital São Luís, Morumbi, aqui, então ele trouxe essa questão de integração hospitalar mesmo, e com parceria com o CNPq, com o FAPESP, FINEP, a gente começou a desenvolver drivers que falam com todos os devices. Então hoje a gente cobre 90% do parque instalado. A enfermeira realizou o exame, qualquer lugar, aparece na outra ponta para o médico, sem nenhuma intervenção humana. Ou seja, a gente consegue ler primeiro os padrões DICOM, HL7, FHIR, que são os de mercado. Aí depois a gente começou a fazer drivers, binários mesmo, que varrem o arquivo inteiro, encontram todos esses dados lá dentro. Então hoje é totalmente automático. Telemetria dos devices. Na outra ponta aparece para os profissionais de saúde automaticamente numa plataforma bem intuitiva. Tá, então aqui a fila de exames, quantos laudos vai fazer por dia. Aí quando o médico clica aqui na fila, ele explode nessas telas maiores. Para a radiologia, a gente obriga eles a ter esses monitores diagnósticos. Para exames de traçado, pode usar qualquer device. Aí aqui é a meta do médico por dia, 42,71. Aí quando ele estoura, passa do 71, aí pega um foguinho assim, aí tem ganha mais por laudo. Então a gente tem um gamification um pouco aí para estimular. Ou seja, então é telemetria dos devices, mostra para os profissionais de saúde aqui que vão interagir. Se é um caso oncológico, eles fazem um board, discutem o caso. Isso volta para a clínica na outra ponta, onde ela pode filtrar para a especialidade, achar o paciente e tudo. Para a clínica é meio mágica, porque ela vai fazer o exame no aparelho, em alguns minutos vai aparecer aqui o resultado de volta. Ela nem entende de como pulou para o aparelho, foi para São Paulo, voltou, porque realmente a ideia é que a técnica de enfermagem não é uma técnica de TI, nem deve ser. Então a gente transformou realmente tipo WhatsApp, né? Que a minha avó usa sem tutorial. A ideia é essa, a pessoa pegar e começar a usar o sistema. E não ter que ter vários processos manuais. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu atender todas essas especialidades aqui, que são as que a lei brasileira permite fazer à distância. E crescemos muito rápido. Então, isso é do terceiro ano da empresa, está até desatualizado aí, que foi o ano que a gente ganhou um prêmio do Ministério da Saúde como a empresa que mais cresceu de saúde no Brasil naquele ano. A gente quadruplicou em um ano aí. E hoje a gente cobre já 100 cidades do país que estão realizando exames, né? São unidades de saúde espalhadas por essas cidades. Não tem nenhum dia que não passa pelo menos 1.000 diagnósticos dentro da portal. Dia de pico, mais de 5.000 a gente faz em um dia, ou seja, isso é mais do que qualquer hospital no mundo hoje, mesmo um de Shenzhen lá, que é grandão. Então é muito volume mesmo, a gente faz em 2, 3 dias o que um hospital das clínicas faz em um mês. Assim. Então é realmente um volume em larga escala, onde a gente está recebendo esses exames, realizando os laudos, realizando esses boards entre os médicos para telediagnóstico. Tenho mais ou menos uns 400 clientes hoje, eu vou contar 3 cases só aqui que são mais impactantes. Primeiro foi a Unimed, que é nosso cliente desde o primeiro ano, então foi realmente um parceiro de P&D. A gente desenvolveu muita coisa baseado nas necessidades deles como convênio. Hoje a gente está no Unimed São Paulo, Rio, Santos, Anápolis, estamos espalhando aí, a ideia é levar para os 30 milhões de pacientes. Um ponto interessante é que a gente fez um estudo num cluster de unidades de saúde da Unimed que trabalham com a gente, e a gente consegue reduzir até 10% a sinistralidade dessas unidades comparado com o método convencional. Ou seja, o que demorava, às vezes, um mês o resultado, a gente devolve em alguns minutos e a gente consegue derrubar muito o custo unitário por diagnóstico e o impacto nesse portfólio é uma redução de até 10%. O que, bom, vocês sabem que é apertado assim, a margem operacional de um convênio. Unimed é uns 90% de sinistralidade, a 1.000 também, então 10% é um impacto bem grande. Um segundo case interessante é saúde corporativa, que a gente não imaginava como seria forte. Então, esses são casos onde a gente mantém as pessoas saudáveis, em vez de cuidar da doença, né? Então, a BRF é um grande cliente, eles têm 100 mil funcionários, a gente instalou um piloto em dezembro, numa unidade deu muito certo, agora estamos instalando em 24 unidades, temos BMW, Boticário, Natura, Petrobras, várias empresas muito grandes, onde a gente instala uma enfermaria interna dentro da fábrica, com uma enfermeira, e essa enfermeira acessa essa constelação de especialistas aí para manter saudável as pessoas. Um case que a gente fez, por exemplo, uma mineradora. A gente avalia a espirometria e o raio-x dos colaboradores num período de 20 anos que essa mineradora tem de dados. O médico do trabalho, ou o clínico geral, ele nunca vai olhar 10 anos, 20 anos. Não dá, ele nem tem tempo hábil para isso. Né? Ele vai olhar o check-up anual, no máximo comparar com o ano passado, aí vai ver lá uma redução pulmonar de 1%, o cara é sedentário, normal, dentro da normalidade, volta a trabalhar. Só que quando você olhou os 10 anos, o colaborador já perdeu 30% da função pulmonar. Por causa da poeira de mineração, caso do enrijecimento do tecido pulmonar, e se você não tira ele dessa posição de risco, é irreversível essa doença. E é muito difícil
para os humanos poderem olhar essa quantidade de dados. Como o colega falou aqui, são algumas coisas assim, são 100 mil funcionários, 20 anos de dado, não tem como olhar. O algoritmo pega muito simples essa variação. Dá um alerta para a mineradora, retira esse colaborador da posição de risco antes que a doença seja reversível. Ajuda a pessoa e evita um processo trabalhista de milhões também, né? Tem esse lado aí também. Então a gente fez isso para mineradoras, construtoras, diversas empresas que cuidamos do portfólio de colaboradores. E um terceiro case bacana é agora aqui de São Paulo, porque esses nossos 400 clientes são privados, né? E aí agora, pela primeira vez, a gente vai trabalhar numa escala grande com o governo, então foi um edital em dezembro, direto com o Alckmin, secretário de Saúde, onde fomos selecionados em primeiro lugar, assinamos o convênio agora em julho, para integrar todos os sistemas do SUS do Estado de São Paulo. Então, o que isso quer dizer? São 83 sistemas, o MEDEX, que é a distribuição de remédios, o S-CODS, o S4SP, que é o de prontuários, o de exames, alguns, o CROSS, alguns com certeza são usados aqui dentro do horizonte da Unifesp, né? E esses sistemas hoje não se falam. Então, assim, o que isso quer dizer? Tem o SIM, que é o banco de óbito. Se alguém morre, como que eles normalizam os outros 82 sistemas? Eles exportam um XLS e a cada 3 anos eles normalizam a base na mão, um por um. O que quer dizer que, quando morre alguém, a família continua recebendo o remédio via Medex por 2, 3, 4 anos, às vezes. Isso é muito recorrente, muito desperdício, e não dá para devolver remédio, porque se você entregou na casa da pessoa, não pode aceitar de volta. Anvisa. Então, assim, isso causa um desperdício enorme. E por que a gente ganhou isso aí? Assim como eu integro com devices de um lado, no outro lado a gente integra com sistemas. Então, eu integro hoje com o Cerner, com o AGHU, com o TASI. Então, tem alguns hospitais que a gente trabalha que eles não querem só usar o nosso sistema, eles querem o resultado dentro do prontuário. Então, o que eu faço? Eu pego os dados do paciente do prontuário, pego o exame, do arquivo do exame mesmo, a gente faz um matching para saber que aquele paciente é o relativo user ID do prontuário, os profissionais de saúde interagem em cima desse exame e a gente devolve o resultado dentro do Cerner, ou dentro do TASI, ou dentro do GHU. Então, a gente tem muito forte essa tecnologia de integração. Então, por isso que a gente ganhou esse edital. E qual que é a ideia? A gente começou em julho agora, e em 2 meses já integramos alguns sistemas. Então, assim, a gente pega a Maria Silveira, ok, do Medex, e acha ela no S4, ela é Maria S não sei o quê. Aí no outro, 10 anos depois, ela casou. Agora ela é Maria S Nunes. E aí a gente tem que fazer um Master Patient Index entre todos esses sistemas, ou seja, eu acho ela nesses sistemas diferentes, crio essa timeline entre o paciente, esse é o primeiro elemento de AI já, e aí com isso a gente consegue entregar uma linha do tempo que o paciente tenha todas as interações que ele fez, não importa se ele fez o exame na UBS, no Hospital das Clínicas, lá em Campinas, no Mário Gatti, a gente consegue reconstruir toda a vida do paciente e criar essa timeline. Que eu não chamo de prontuário, porque tem um tabu aí do prontuário, né? Muitas pessoas tentaram. Então, a gente, na verdade, cria uma linha do tempo, todas as interações. O que acontece quando você faz uma linha do tempo? Você consegue prever para frente. Isso é muito legal, porque agora que a gente estruturou o dado, você consegue prever tipos de risco, estratificação de risco, que tipo de patologia vai ter, qual que é a probabilidade da pessoa morrer, quanto ela vai custar, ao ponto de que quando chega na recepção do hospital, vai poder passar um link ou dar autorização ali, tem toda a linha do tempo. Imagina isso, por exemplo, oncologia, né? Tem vários tipos de patologias que o histórico é muito importante, e hoje ele está totalmente fragmentado. Né? Então, com isso, a gente está trazendo interoperabilidade para o SUS do Estado de São Paulo. Isso é junto com o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um piloto para 35 milhões de pessoas, né, que dando certo, a ideia é o BID levar a gente para vários países e realmente com uma ferramenta de interoperabilidade. E, assim, é incrível as correlações que a gente está começando a encontrar nesses dados, porque nunca eles estiveram na mesma base. Então, assim, realmente a gente está vendo incidência de doença por região, cruzando isso com o dado do IBGE, vendo que numa área de mineradora está impactando a população. Gente, assim, o nosso pessoal de AI está chorando lá de alegria, com o tanto de coisa legal que vai dar para fazer. Então, a ideia vai ser entregar o aplicativo para a população, para ter a linha do tempo, e para a Secretaria de Saúde, a gente está montando um super BI mesmo. Cruzamento de dados, detecção de anomalias, muita coisa legal vai sair desse projeto aí. E como que a gente faz isso acontecer, né? Então, agora vamos para o mundo do Machine Learning. Só em larga escala, para fazer isso em larga escala, só com computadores ajudando. Então, essa é a tela do médico. Aqui está num MacBook, mas pode ser qualquer device, tá? Então, imagina aqui temos o exame, lembrando que ele veio direto no arquivo proprietário de um aparelho, fez o exame lá na Amazônia, ele vai aparecer aqui automático. Dados do paciente aqui em cima,
Aqui ele tem que clicar se está normal ou alterado, e aí que começa a ficar legal. Hoje a gente tem 30 milhões de exames na nossa base de dados. Com esses 30 milhões, a gente rodou técnicas de NLP e Topic Modeling em cima disso. A principal que a gente usou é uma que chama LDA, que chama Latent Deterrent Allocation. O que isso quer dizer? É uma técnica não supervisionada que cria clusters de palavras que tenham maior ocorrência por patologia. Então, nuvens de palavras com esses 30 milhões, que textos os médicos usam mais para cada patologia. Transformamos isso em botões, validamos com os especialistas e hoje eles não têm que digitar mais nada. Eles batem o olho ali, arritmia, laudar, taquicardia, laudar, normal, laudar. Inclusive com árvores de decisões para coisas mais complexas. Então imagina que eu tenho neurocirurgiões olhando o eletroencefalo e clicando epileptiforme, difuso, frontal, laudar. Com isso eu estou criando o quê? Anotações em cima dessas imagens. Eu não só estou fazendo o telediagnóstico, como eu tenho um dataset muito forte de dados que eu confio. Porque eu sei que eu tenho ótimos profissionais clicando nesses botões. Então, com isso, a gente aumentou vezes 10 a produtividade do médico por hora, tanto de telediagnósticos que ele faz por hora, o que, no nosso modelo de negócio, é muito bom, porque eu cobro a clínica e pago o médico. O médico faz tantos por hora que agora ele ganha igual ou mais do que a hora do plantão. Só que ele está na casa dele, com a família dele. Então, dá essa flexibilidade aí também para o médico. E aí, como que você treina esses algoritmos? Como até o colega falou, não é mais programado, né? A gente dá exemplos. E com isso eu tenho muitos exemplos. Então, se você tem 1 milhão de exemplos de fotos de cachorro, 1 milhão de exemplos de foto de gato. O que é isso? É um JPEG ou um PNG igual gato, tá? Texto. E aí você mostra um novo animal que não estava no dataset inicial, um novo exemplo, ele vai falar gato ou cachorro com 90 e poucos % de precisão. Então é a partir de exemplos. Com isso, a gente está criando muitos exemplos de parzinho. Eu tenho um exame de eletrocardio, eu tenho o laudo ali. Eu tenho um exame de retina, eu tenho dizendo ali se tem diabetes ou não, que é a retinopatia diabética, que é um trabalho que a gente faz junto com o Google aplicar isso aqui no Brasil. Então, com esses exemplos, a gente treina esses algoritmos de computação visual e hoje nós temos as melhores métricas do mundo em radiologia. Tá? Então, esse foi um projeto de 2 anos, junto com a Google, FAPESP, FINEP, vários hospitais aqui, Stanford, South Florida University e New York University. Foi realmente a muitas mãos, até como exemplo de inovação corporativa e academia. Então, assim, é muita coisa que estava no mundo acadêmico, a gente juntou esses pesquisadores de vários países, falaram, vamos botar isso aqui em produção para rodar e ajudar as pessoas de verdade. E aí hoje, por exemplo, aqui é uma cardiomegalia, olha o tamanho do coração, ele detecta aqui, ou o nódulo. Então hoje, assim, a gente tem de 80% a 95% de precisão, de accuracy, na verdade, acurácia, na detecção dessas patologias. E nós também temos um recall muito alto, quer dizer que não temos quase nenhum falso negativo. Então, o que isso quer dizer? Demos milhões de exemplos de radiologia, treinamos esses algoritmos, e hoje eles têm uma precisão além da humana. Tá? Hoje, um grupo de radiologistas olhando uma mamografia, para vocês terem ideia, a precisão é em torno de 75%. Isso quer dizer que de 100 meninas, 25 eles não vão detectar o câncer no estágio 1, porque é muito pequeno. Eu vou dar um exemplo aqui. Um raio-x em alta resolução da Icon, ele chega até 4.000 por 4.000 pixels. O nódulo no estágio 1 é 4 por 4 pixels. É um trabalho humano você ficar procurando um negócio de 4 por 4 pixels numa imagem desse tamanho. É óbvio que vai ter erros, né? Ninguém vai acertar 100% disso. E a gente já está em torno de 90%. E qual é a ideia disso? É uma cooperação, homem-máquina, para poder chegar no melhor resultado possível. Então, como que a gente usa isso hoje, né, em produção? Vou dar um exemplo aqui de eletrocardio, que é mais simples, mas a gente aplica para todas as especialidades. Chega um exame para nós, eletrocardiograma, vai passar nessa rede neural, que foi treinada com milhões de exemplos de eletrocardiograma com as patologias. Essa rede neural vai classificar a doença, nesse caso uma arritmia atrial, BPM regular. Lembra que eu falei que eu faço milhares de exames por dia? Então imagina no dia que eu tenho 5.000 exames para fazer. Eu reduzi já de 60 dias para 1 dia o tempo do laudo. Então é legal para o cliente, mas mesmo assim eu quero atender a pessoa que está passando mal rápido. Então vai demorar para 5.000 da fila chegar em primeiro. Esse algoritmo, ele fica olhando todos os exames que chega, classifica a patologia, bota um score de risco e move para cima na fila. Então ele está sempre fazendo uma triagem automática, sem parar, organizando o nosso worklist, subindo a emergência, descendo normal. Então sempre as emergências chegam primeiro nos médicos, numa larga escala. Aí o especialista vai sempre fazer o laudo, não são os robôs laudando, são os humanos. Tá? Sempre vai ser um ou mais especialistas, dependendo do caso, que vai ali fazer a intervenção. E aqui que é o segredo do negócio, ele retreina a rede neural a cada intervenção dos médicos.
diariamente, milhares. Então imagina aqui, vou dar 2 exemplos. Chegou o eletrocardio, o algoritmo disse que era uma arritmia e o médico clicou normal. Opa, discordaram. O sistema manda para outros 3 médicos. Nunca os 4 vão errar. Às vezes um vai, mas nunca os 4. Então, com isso, a gente zerou o erro humano. Ou seja, eu faço a triagem, se o algoritmo discordar do médico, manda para outros 3, faz um board. Aí imagina que os outros 3 também clicaram normal. Ou seja, o algoritmo falou arritmia, o primeiro médico clicou normal, mandou para os 3, clicou normal também. Fechou um board, eu mando o laudo como normal para o paciente, e aí eu retreino a rede neural, foi um falso positivo. Você estava errado aqui. Na próxima ela não vai errar. O contrário também. Se a rede neural falou arritmia, esse aqui falou normal, foi para os outros 3, os outros 3 também falaram arritmia, opa, esse aqui que errou vai para a auditoria. Aí o nosso diretor técnico vai lá conversar com o médico, né? Não para punir, mas para educar, porque se um médico bom desses, igual a gente tem do CIO, Core, errou um negócio desse, é porque era muito sutil. Era uma coisa pequenininha. Na próxima, aí o médico vai aprender, né? O machine learning ali do médico. Ele provavelmente não vai errar na próxima vez. Então, com isso, a gente conseguiu zerar o erro humano. E esses casos que são duvidosos, né? Entre um médico e outro, que eles não têm certeza, a gente fechou uma parceria com 2 hospitais na França, um em Paris e um em Poitiers, onde eles estão realizando segunda opinião em cima desses casos meio estranhos. E o legal é que esses casos estranhos, né, que a gente chama de borderline cases, que é quando você faz um cluster e separa, fica muito claro, por exemplo, vou dar um exemplo assim, o que é um nódulo fica muito separado do que é uma consolidação. Num clustering, ele separa. Porém, às vezes a pessoa tem nódulo que levou a consolidação, que levou um derrame pleural. Aí ele já fica tudo perto um do outro. Esses casos estranhos, assim, que às vezes engana a rede neural e engana o médico, eles são os melhores casos para você poder treinar a rede neural. Porque esses são realmente casos muito confusos. Então aí a gente tem um sistema de feedback, que esses casos que geram dúvida, eles voltam para o sistema, só que passa várias épocas de treinamento nele. Ou seja, ele é treinado mais vezes com esses exemplos estranhos do que nos exemplos mais comuns, como uma cardiomegalia, que é muito fácil de bater o olho e ver. E assim, gente, negócio de olho treinado de médico, né? E dos humanos no geral. Alguém já viu um vídeo do pessoal passando bola de basquete um para o outro e passa um gorila? Alguém já viu esse vídeo? Alguns já viram aqui. Mas é assim, já viu aquele negócio da NBA que fica 2 fileiras, um passando a bola rápido de basquete um para o outro? Então eles fazem isso, botam uma plateia assistindo, e aí a plateia tem que contar quantas vezes a bola foi e voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bem rápido. E são vários jogadores, plateia inteira contando, tá? 1, 2, 3, 4. Nesse meio tempo, enquanto eles passam a bola, aparece um cara vestido de gorila, batendo no peito e anda no meio do pessoal passando a bola, né? Para ver se alguém perde a conta, alguma coisa assim. No final, gente, ninguém perdeu a conta. Pior, ninguém viu o gorila. As pessoas não viram que tinha um gorila batendo no peito de tão concentrada que elas estavam na bola. E essa são os humanos. Assim, o nosso cérebro ele trabalha com muitos poucos watts. Então ele tem que focar no que ele vai fazer. Não é? Esse negócio de ser multitask, multitarefa é uma lenda. Você só faz uma coisa bem feita por vez, máximo 2. Então assim, como o cérebro está focado em uma coisa só, ele ignora o resto. E como que chega essas radiologias para a gente, no geral? Tosse, febre, dor de garganta. Baseado nessa queixa clínica, o que o radiologista vai procurar? Uma consolidação para ver se tem pneumonia. Então ele está procurando uma mancha grande ali. Ele não está procurando um nódulo, porque não veio na queixa clínica nódulo. Vocês acham que ele vai ver se não vê nenhum gorila? Como é que vai ver um nódulozinho desse tamanho? Então são esses casos aí que a gente consegue gerar muito valor, porque é algo que ia passar batido, e é isso que derruba a precisão humana do 100 por 75. Que a queixa clínica, a anamnese, ela não tem a robustez necessária para apontar o que realmente é a causa daquilo lá. Então o médico se isso, aquilo, ele vai usar a lógica ali, mas ele não vai olhar os 4.000 pixels no zoom máximo para tentar achar um nódulo, né? Então, com isso, a gente está meio que criando um cérebro coletivo entre todos